Dia 6 de fevereiro de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Vamos conversar um pouquinho nessa terça-feira, semana que antecede aí o carnaval, mas já está todo mundo batendo as pernas nesse Brasilzão e, claro, sempre deixam para trás notícias e informações mal resolvidas, principalmente lá do Planalto, e é disso que nós vamos falar. Eu queria começar o vídeo falando mais uma vez da fraquíssima diplomacia brasileira, né, que até esse exato momento não parabenizou Nayib Bukele, né? Ontem eu falei Bukele, é Bukele, esse é o termo certo. Ele não foi parabenizado até agora pela sua reeleição lá em El Salvador. Exatamente. E com isto, o próprio Itamaraty está admitindo a sua pequenez, mesmo dizendo e deixando claro que as eleições foram limpas, que não houve nenhum problema. Mas, segundo o Itamaraty, eles ainda estão estudando se vão ou não cumprimentar o Nayib Bukele, porque, segundo eles, a Constituição de El Salvador não permitia reeleição à presidência. E que o Nayib Bukele colocou para fora do Supremo juízes que não eram a seu favor e colocou no lugar juízes que o seguiam. E que eles então autorizaram ele a concorrer. Não sei se é verdade, se é mentira, eu só ouvi essa informação ontem à noite. Até então nunca havia ouvido algo parecido. De qualquer maneira, não cumprimentou. Esse é o fato. Muito bem. Se a gente levar em consideração os últimos escorregões do nosso Itamaraty, realmente é de fazer dó. Coitado de Duque de Caxias, que deve estar aí se remoendo no túmulo ao ver o papelão da nossa diplomacia brasileira, né? Aí, claro, a gente entrando no assunto, a gente vai perceber o seguinte, que mesmo com esse papelão do Itamaraty, a esquerda militante tem dito que, na verdade, esse é o problema. Mas o problema mesmo é o fato de que o Bukele, no próprio domingo à noite, chegou a dizer que países que não combatem o crime organizado são parceiros deles. E esta foi uma forte indireta para o atual mandante brasileiro. E claro, eles não engoliram essa conversa, não aceitaram esta frase atribuída pelo Bukele. Atribuída não, foi ele mesmo que disse, mas apontando para o presidente do Brasil. Esse é o motivo pelo qual eles ainda não cumprimentaram o presidente reeleito lá em El Salvador. Não tem nada a ver com Constituição. Porque, segundo interlocutores da presidência, existe essa percepção também de que a vitória de Bukele alimenta o discurso de uma política de segurança pública mais dura, né? Principalmente aqui no Brasil, não somente na América Latina, e uma política mais dura como desejam todos os conservadores, é o que a gente quer realmente. Segundo a militância petista, o primeiro mandato de Nayib Bukele serviu para derrubar dramaticamente os índices de criminalidade, porém, segundo a militância, com alto custo em termos de direitos humanos. É com isso somente que eles se preocupam. Dizem eles, existem denúncias de milhares de pessoas que foram presas sem o processo legal, sem acesso a advogados e sem comunicação com suas famílias. Será que é de El Salvador que eles estão falando? Ou é do próprio Brasil? Porque me parece que tem agora somente centenas de presos lá que não tiveram acesso a seus inquéritos, não houve audiência de custódia, não houve investigação, foi tudo às escuras. Os advogados não conseguem ter acesso às informações, mas é de El Salvador que eles estão falando. Eu não sei, mas até parece que no Brasil nós seguimos as regras como de fato precisam ser seguidas.
A nossa Constituição há muito tempo foi colocada de lado, nós sabemos disso. Agora, segundo aí os especialistas de plantão, como por exemplo o senhor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o atual presidente de El Salvador já está fazendo escola e já está influenciando outros presidentes a adotarem políticas mais duras contra a criminalidade. Como o próprio Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, que também mandou exército para as ruas para caçar criminosos. O Javier Milei também, que já entrou na Argentina com uma política de austeridade, uma política mais dura contra a criminalidade. Então, é claro que isto incomoda a esquerda brasileira. Eu até falei no vídeo de ontem que nós podemos juntar aí El Salvador, Equador, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, né? Todos com políticas de direita que podem fazer frente, sim, e isolar a presidência brasileira por conta da política adotada aqui no Brasil. De qualquer forma, isto tudo não muda o fato de que a diplomacia brasileira realmente deveria ser usada para atender aos anseios, não deveria ser usada para atender os anseios desse novo governo, e sim deveriam assumir de vez o papel de estimular as relações entre o Brasil e os outros países ao redor do mundo, com a política da boa vizinhança. Essa é a realidade. Talvez o que esteja por trás disso tudo também seja as péssimas notícias que vão surgindo de Brasília, desculpem, e que precisam ser abafadas de uma forma ou de outra, nem que seja criando narrativas. Ontem mesmo, para se ter uma ideia, surgiu a informação que foi passada pela revista Veja e outros jornais também, de que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, está sendo fonte de intrigas e desconfiança desde o início do governo de Luiz Inácio, lá em janeiro de 2023. Após o pleito, lá de outubro de 2022, a Polícia Federal, por ordem de Andrei Rodrigues, que viraria aí o diretor-geral da corporação, fez uma série de ações para isolar os servidores da ABIN. O Andrei foi indicado para ser o novo diretor da Polícia Federal. E através de ordens dele, a PF então fechou um cerco contra a ABIN. Ora, esse cerco então foi fechado dentro do atual governo. Só para se ter uma ideia, os servidores da ABIN, por exemplo, tiveram o acesso bloqueado ao governo de transição, onde as principais balizas do novo governo estavam sendo aí decididas. Também foram recusados os computadores cedidos pela ABIN para o governo de transição. Não aceitaram os computadores da ABIN. E até mesmo a rede de internet teve alteração na identificação e na senha para que os agentes da ABIN não pudessem ter acesso a informação alguma. Ou seja, a Polícia Federal bloqueou a ABIN. E já durante o governo do novo presidente, o delegado da Polícia Federal, Alessandro Moretti, foi nomeado diretor adjunto da ABIN. Isso foi em março de 2023, ocupando aí o segundo cargo mais importante da agência. Pessoas influentes no governo, incluindo o então ministro da Justiça, Flávio Dino, buscaram intervir para impedir a ascensão do número 2 da agência de inteligência, porque ele havia sido o braço direito de Anderson Torres, que foi ministro de Jair Bolsonaro. E aí que vem o X da questão. Durante uma reunião na Casa Civil, naquele período de investigações da CPMI de 8 de janeiro, o Alessandro Moretti apresentou um relatório com potencial suficiente para causar problemas no atual governo de Luiz Inácio, pois responsabilizava o Ministério da Justiça de Flávio Dino e o GSI de Gonçalves Dias pelos ataques aos prédios dos três poderes naquele dia 8 de janeiro.
Os ministros e o secretário executivo do Ministério da Justiça ficaram indignados, acusando a cúpula da ABIN de jogar contra o atual presidente da República, o que acabou então causando a demissão de Alessandro Moretti. Pois é, como acusar a ABIN naquele momento de estar tentando derrubar o novo governo, se eles também não puderam participar do governo de transição por decisão da Polícia Federal? Se já sabiam de alguma coisa, o Alessandro Moretti, por exemplo, não deveria nem ter sido indicado o chefe da ABIN. Então tem coisa errada nessa conversa, com certeza. Claro que se esse relatório foi desconsiderado pela CPMI do dia 8, é porque, obviamente, a maioria dos que estavam participando da CPMI eram de governistas. Ninguém ia jogar contra o próprio patrimônio, né? Mas serviu, obviamente, para alimentar a narrativa de que existe, então, uma ABIN paralela. Como se a ABIN paralela estivesse criando notícias para apontar o dedo para o atual governo, e não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eles queriam era mudar o foco totalmente desse relatório do Alessandro Moretti, que foi indicado pelo atual presidente e que acusou o próprio governo de ter participado daquele quebra-quebra lá em Brasília. Simples assim. Mas como não são poucos os problemas do atual governo, ontem, com a volta dos trabalhos no Congresso Nacional, trabalho é uma coisa meio complicada de dizer, né? Mas dizem eles que sim, estão trabalhando agora. Mas os seus presidentes, os presidentes do Legislativo, o Lira e o Pacheco, obviamente já estão pensando nas próximas eleições, onde poderão indicar e influenciar suas bases eleitorais. Tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco resolveram jogar para sua torcida, como se eles ainda acreditassem que tem alguma torcida, né? Mas o Arthur Lira, por exemplo, engrossou o tom com Luiz Inácio, dizendo que os parlamentares não foram eleitos para serem carimbadores, para carimbar ordens do Executivo. Não subestimem esta mesa diretora, avisou Arthur Lira, com claro aviso de que as relações com o Palácio do Planalto vivem um momento de expectativas com relação a uma possível demissão de Alexandre Padilha, que é um pedido de Arthur Lira. O Padilha, que é ministro de Relação Institucional de Luiz Inácio. Por conta do posicionamento de Arthur Lira, as lideranças da Câmara cancelaram uma reunião que ocorreria na tarde de hoje, terça-feira, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e o Alexandre Padilha. Já o Rodrigo Pacheco começou seus trabalhos dizendo que estão a caminho medidas como a limitação de decisões monocráticas e o tempo de mandato para ministros do Supremo Federal. Esses temas, obviamente, que irritam os ministros da mais alta corte, né? Até o próprio decano, Gilmar Mendes, chegou a chamar os autores dessa proposta de pigmeus morais, acusando-os de brincar de fazer emenda constitucional. Também o Luiz Roberto Barroso e o próprio Alexandre de Moraes fizeram declarações consideradas agressivas pelos parlamentares que já prometeram apertar o cerco contra o Supremo. Eu acho que tudo isso é um jogo de faz de conta, em minha opinião. Atualmente, os conservadores, os parlamentares conservadores não estão com esta força para brigar com o Supremo, principalmente agora no período onde vão começar a se ausentar do Congresso Nacional para participarem de eleições municipais. Todos os deputados ou parlamentares interessados em eleições municipais deixarão de estar ativamente dentro do Congresso Nacional para participar ali nos palanques políticos de cada estado ou cada município. Mas é um jogo que, bem ou mal, vale a pena ser jogado para lembrar que existe uma oposição. Se vão obter sucesso ou não é outra conversa. Agora, claro que temos que ver todas essas movimentações, tanto do Lira como do Pacheco, de uma forma muito cautelosa, pois de fato
existe aí, né, uma necessidade de brecar os avanços destemperados dos ministros que querem fazer política, assim como os presidentes do legislativo que querem ganhar alguma notoriedade em fim de mandato. Tanto Lira como Pacheco estão aí correndo para o fim de seus mandatos nas presidências do legislativo. Então querem ganhar alguma notoriedade para poderem concorrer a outros cargos e ter aí talvez um apoio dos conservadores. Só que nós conservadores já estamos aí meio como gatos escaldados, não é isso? De qualquer forma, são as informações que estão rolando no momento. Tem muita coisa aí acontecendo nos bastidores também, mas de fato, em minha opinião, esses são pontos mais relevantes. Claro que eu desejo voltar amanhã com outro vídeo, com outras informações, desejando desde já que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News, distribuam o link desse vídeo nas suas mídias sociais e deem uma força ao canal para que a gente continue caminhando. Desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.